Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os amados irmãos, que nesta manhã de terça-feira, nesse feriado, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Nesta manhã, Deus tem uma palavra para a tua vida, Deus tem uma palavra para o teu relevo espiritual. O Senhor que te chamou, o Senhor que te vocacionou para um legado, para fazer a diferença. Neste dia de hoje, Deus irá fazer coisas grandes, coisas extraordinárias na tua vida. Não importa, meu querido, ou seja, não olha para a situação que você está passando, não olha para esse momento de turbulência, esse momento de tempestade, esse momento que veio para te fazer parar, para te fazer prostrar. Mas quando você estiver com seus olhos focados no Senhor, Ele realmente trará a última palavra para a tua vida. Ele trará a última palavra para o teu lar, para o teu esposo, para o teu filho, para o teu ministério, para o teu chamado. Aleluia! É momento de você glorificar, é momento de você exaltar o Senhor, é momento de você dobrar os teus joelhos e dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Prostra diante do Senhor, mas não prostra diante da situação que está vindo sobre a tua vida, ou que você está passando, ou que você está vivenciando. Porque quem te chamou, quem te escolheu foi Deus. Eu não sei o que você está passando, meu irmão, minha irmã, mas Deus, Ele conhece a tua dor, Deus conhece o teu sofrimento, Deus conhece as tuas mazelas, Deus conhece, meu querido, a tua dor, o que você está enfrentando no seu dia a dia, na tua vida. Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Talvez a tua fé tenha entrado num momento de dúvida, num momento de desespero, que você pensou que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, mas Deus não te abandonou. Nesta manhã, Deus, Ele tem uma palavra para a tua vida. Ele não vai te deixar perecer, Ele não vai te deixar naufragar, porque Deus tem a última palavra para a tua história. Deus tem a última palavra para a tua vida. E a palavra do Senhor, Ele vem agora nos dizendo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, de versículo de número, louvado é o nome do Senhor, 23, que o Senhor nos fala desta maneira: e entrando nele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco ele era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Jesus estava dormindo. A palavra do Senhor, meu querido, que está dizendo: Jesus, ele estava descansando-se no barco. Mas há uma coisa tão tremenda, é que ele já estava no barco com os discípulos. Ele estava com os seus discípulos. A Bíblia nos fala no versículo de número 25 que os seus discípulos se aproximou para despertar Jesus. Jesus estava dormindo, descansando, porque ele estava cansado das viagens, de fazer a obra, porque Jesus, ele não parava. Era um momento que ele estava tendo ali para descansar,
o seu corpo físico, mas ele, como Deus e como homem, ele no momento em que ele se sentiu como homem, o seu corpo se cansou e ele foi dormir, ele foi tirar um cochilo, um descanso. Mas os seus discípulos, eles contemplaram que estava em meio a uma tempestade, a um temporal, mas os discípulos foram falar com Jesus, despertar Jesus: mestre, o Senhor não importa conosco, o Senhor vai nos deixar perecer. Olha o que a palavra de Deus nos fala, querido. Os seus discípulos se aproximou-se e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Os discípulos estavam em meio a um naufrágio. Jesus também estava em meio ao naufrágio, porque ele também estava com os seus discípulos, mas ele estava dormindo, porque ele era o autor e consumador da nossa fé. Era um teste, era uma prova que os discípulos haviam de passar. Jesus estava testando ou provando a fé dos seus discípulos. Mas, meu amado, meu querido, Jesus, ele despertando, ele disse para os seus discípulos: não tem mais, homens de pequena fé, porque temas, homens de pequena fé. Jesus levantou-se, repreendeu o vento e o mar e seguiu uma grande bonança. Amados e queridos do Senhor, e assim houve verdadeiramente grande maravilha entre aqueles homens. E o que me chama a atenção desta palavra é que essa missão, havia uma missão que Jesus ia fazer. Jesus estava indo sentido a Gadarara, aonde estava aquele homem possesso de espírito de demônios, que havia legiões de demônios sobre a vida daquele homem. Mas Jesus estava a caminho para libertar aquele homem, que havia anos que estava sendo escravizado pelo inimigo. A palavra de Deus nos fala, meu amado, foi por isso que o inimigo tentou parar os discípulos, tentou parar Jesus, para que viesse tomar outra direção. Mas Jesus estava indo em direção àquele homem. Foi por isso que o inimigo fez aquela tempestade, aquele temporal no meio do mar, porque Jesus estava indo em direção àquela cidade, àquela aldeia, para libertar aquele homem que estava possesso de espírito demoníaco, que estava sendo escravizado, que estava sendo atormentado pelas legiões de demônio. É tanto que quando Jesus ele chega a essa cidade, quando ele para, quando ele chega, quando ele desce do barco, quando ele pisa em terra, a Bíblia nos fala que o demônio ele pega aquele homem que estava possesso, que estava sendo dominado, que estava sendo escravizado. Ele leva aquele homem até Jesus. Quando ele chega, ele fala: vieste me atormentar antes do tempo, vieste me atormentar, Jesus, o que tenho eu contigo? Jesus disse que naquele momento, amado, o demônio ele se lançou diante de Jesus e prostrou e adorou Jesus. Ele tem que adorar, mesmo que ele não tenha esse privilégio de fazer parte da moção celestial. Ele tem que adorar, ele tem que prostrar e se reverenciar diante do Senhor. Mas Jesus transformou a vida daquele homem. Jesus transformou a vida daquele homem. A Bíblia nos fala que a população, eles se reuniam para tentar fazer algo pela vida daquele homem, porque aquele homem ele vivia se ferindo com pedra pelos montes. A Bíblia nos fala que durante os dias ele ficava perambulando pelos montes, e à noite ele dormia no cemitério. A morada dele era no sepulcro. Os demônios levavam aquele homem ao cemitério.
Porque, meu amado e querido do Senhor, a Bíblia nos fala que as legiões que estavam dominando aquele homem era tão forte que a Bíblia nos fala que eles acorrentavam, amarravam, seguravam aquele homem com corda, cadeias, mas as cadeias eram despedaçadas, porque as legiões eram violentas. E a Bíblia nos fala que por onde as pessoas passavam por longe, porque aqueles demônios usavam aquele homem para atacar as pessoas. Teleporia, e para subideria o emanarraçai. Eu não sei a pessoa que está sendo atormentada pelo inimigo, meu irmão. Eu não sei qual é a pessoa que está sendo atacada pelo adversário, mas Deus, Ele vai trazer a última palavra para a tua casa. Deus trará a última palavra para o teu relacionamento. Talvez tu está vivendo um relacionamento conturbado. Talvez tu está vivendo um relacionamento que está verdadeiramente desgastado pelas confusões, pelas contendas. Não há mais amor, não há mais afeto, não há mais carinho. Mas Deus, Ele tem a última palavra. Basta simplesmente você abrir o teu coração e voltar a tua vida para o Senhor. Talvez a tua vida ministerial está defasada, está verdadeiramente, amado e querido, acabada, destruída. Você não consegue mais se envolver com a presença de Deus. Você não consegue mais sentir Deus. Você não consegue mais louvar a Deus. Você não consegue mais adorar a Deus. Você não consegue mais meditar na santa e inerrante palavra de Deus. Mas Deus, Ele é o teu autor e consumador da tua fé. Mas basta simplesmente você abrir o teu coração e dar vazão, e dar lugar, e dar morada para o Espírito de Deus. Deixa Deus transformar, deixa Deus agir, deixa Deus purificar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus transformar essa situação. Ele é, meu amado, todo-poderoso. Ele é o todo-poderoso. Simplesmente, meu querido, faça a vontade do Senhor. Ele não vai te deixar em meio à tempestade só. Ou seja, você não está só nesta tempestade, nesse temporal. O Senhor, Ele está contigo, Ele é contigo. Olha o que a palavra de Deus nos fala no livro do profeta Isaías 43, versículo de número 2. Ele nos diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Olha, uma promessa de Deus dentro desta palavra para os escolhidos, para aqueles que temem, para aqueles que buscam, para aqueles que louvam ao Senhor. Ele diz, meu amado, se você passares pelas águas, Ele vai estar contigo. Você sabe o que me lembra esta passagem? Me lembra quando o povo de Israel, ele estava adentrando pelo mar, dentro daquelas águas, por meio daquelas águas que se abriram. Jesus estava com eles, aquela nuvem estava com ele, aquelas colunas de fogo estavam com ele, e era a presença de Deus no meio daquele povo. A Bíblia nos fala que quando pelos rios, eles não te submergerão. Isso nos traz, meu amado, um aumento de fé, um aumento de esperança, um conforto para o nosso elevo espiritual. A Bíblia nos fala, amado e querido do Senhor, que quando pelo fogo, eles não te submergerão. Você sabe o que quer dizer isso?
que Deus está contigo em qualquer situação, em qualquer prova, seja ela o tamanho da prova que for, o tamanho da situação, mas Deus está contigo. Deus, Ele é contigo. Deus está no controle da situação. A Bíblia nos fala que quando, amado e querido, o rei, ele fez um decreto para todos aqueles que não poderia adorar outro Deus, ou adoraria simplesmente aquela estátua que foi levantada. Havia, amado, 3 jovens, como todos conhecem. A vida daqueles jovens, como tem um nome, uns falam Sadraque, Mesaque, Abednego, mas aquele jovem estava voltado para o Senhor, estava verdadeiramente o seu coração voltado para Deus, mas eles não prostraram diante da estátua do rei, porque eles tinham um coração voltado para Deus. Era uma prova que eles haviam de passar, uma prova de teste de fé, de fidelidade, de obediência para com seu Deus, mas eles não prostraram diante da situação, diante da estátua. Eles preferiram ser lançados na fornalha de fogo ardente do que prostrar e adorar a estátua do rei. Amado e querido do Senhor, quantos nesses últimos dias, Camandia, Minui, Vassai, tem prostrado diante das estátuas que têm se levantado, a estátua do acomodismo, as estátuas verdadeiramente da contenda, da confusão, da intriga, do desespero, amado e querido, e tem se esquecido de continuar voltado à sua fé para aquele que te chamou, para aquele que te escolheu. Porque foi Ele que te chamou. Uma vez que você não se prostra, uma vez que você não se renda diante da situação, Deus, Ele tem a última palavra. E a última palavra para aqueles 3 jovens foi que o Senhor estava com ele dentro daquela fornalha de fogo ardente. Mesmo que eles foram lançados, eles não foram, meu amado, eles não receberam o livramento da fornalha de fogo, não, mas eles foram parar dentro da fornalha de fogo, mas lá estava o 4º homem juntamente com eles. Você sabe por que não queimaram, não consumiram, não houve cheiro de fumaça, de fogo sobre as suas vestes? Porque a presença do Senhor estava com ele. Quando o homem, quando a mulher, eles têm a sua mente, o seu coração pautado para o Senhor, ele é como labareda de fogo, e fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. Quando você verdadeiramente entra no fogo, você também já é fogo, porque o Senhor te chamou, o Senhor te batizou com fogo do Espírito Santo. É por isso que Sadraque e Mesaque e Abednego, eles estavam cheio da glória de Deus, porque eles tinham o Espírito Santo de Deus, que é fogo consumidor. Amado e queridos do Senhor, quando Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, você sabe por quê? Os leões não comeram Daniel. Você sabe por que Daniel, ele não foi feito de refeição? Porque Deus estava com Daniel, porque Daniel vivia uma vida de oração, uma vida de obediência com a palavra do Senhor. Mas mesmo em meio a esta prova, mesmo em meio a esse teste de fé, de fidelidade, Daniel, ele continua firme, voltado para o seu Deus, voltado para o Deus Todo-Poderoso. Ele não adorou ao rei Dário, ele não se prostrou diante do decreto, porque ele sabia e conhecia o verdadeiro Deus que ele servia, o verdadeiro Deus que ele adorava. Você sabe por que, querido, muitos têm perdido o foco do teu chamado? Porque tem prostrado diante, tem se reverenciado diante da calamidade, diante dos problemas.
muitos têm se rendido, muitos têm se tornado refém do medo, refém da incerteza, refém do desespero. Mas uma vez que quando nós esperamos no Senhor, como diz o salmista Davi, no salmista Davi nos fala: esperai-vos com paciência no Senhor. Muitos têm se desesperado, têm saído da promessa, têm saído da visão, têm saído do foco que é Cristo, e têm verdadeiramente, amado, entrado em ruína, têm entrado verdadeiramente, amado, em calamidade, em miséria espiritual, em defação espiritual, em amado e querido do Senhor, entra em conflito porque tem deixado a palavra de Deus e tem tomado rumos diferentes. Mas nesta manhã Deus te diz: não temas, sou eu contigo, em nome de Jesus. E fique com essa palavra, com essa meditação, que o Senhor possa estar abençoando a tua vida, aonde quer que estiver chegando esta mensagem do Senhor. Que a tua casa venha a ser abençoada através da minha vida, da minha pessoa. Eu, evangelista Juscelino, amém, estarei intercedendo e buscando a Deus pela tua vida. E Deus em Cristo abençoe ricamente e poderosamente a sua vida. Que essa palavra venha para edificar, para construir a tua vida. Que Deus em Cristo abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.